Olá, Dicotomia, tudo bem com vocês? Hoje o episódio é sobre economia. Sim, economia, a temida, a adorada também, economia de nós, estudantes de Relações Internacionais, vai estar presente no episódio do Dicotomia de hoje. E como todos os episódios, esse episódio é muito legal, é muito especial, principalmente porque a gente vai trazer um convidado, uma pessoa que eu conheço há um bocado de tempo, desde a graduação, que o Dicotomia conhece desde a graduação, é o Francisco de Andrade Neto. Então, dá um oi aí, Francisco de Andrade Neto. E aí, pessoal? Muito feliz de estar aqui, contribuindo para esse espaço, assim, meus colegas, já tem muito tempo que eu conheço, desde a graduação, assim, isso para mim é muito gratificante. E como o Adler falou, assim, para além de política, de economia, né, tem muita política nesse assunto pra gente pensar, tanto o passado quanto a contemporaneidade do Brasil, assim. E assim, eu vou tomar a liberdade, né, como a gente tinha combinado aqui antes, de chamar o Francisco Neto de Neto, porque eu conheço ele desde sempre como Neto. E como eu falei, o Neto, ele é graduado pela Universidade Federal de Sergipe em Relações Internacionais. Ele faz parte agora do programa de pós-graduação da UFBA, né, de Relações Internacionais também, e ele estuda a área de economia, como a gente falou. É mais ou menos isso, né, Neto? Você tipo, você estuda alguma coisa mais específica? Assim, eu estudo mais a área de economia política internacional mesmo, assim, e de teoria das RI, né, assim, eu ainda até hoje não me desprendi disso, assim. E agora eu estou desenvolvendo pesquisa sobre teoria marxista de dependência e financiarização, que tem muito a ver com o tema de hoje, assim, por aí. É a área que você realmente se encontrou, né? Acho que desde a graduação, eu lembro das aulas que a gente fazia de economia, né? De FEI, né? De Fundamento de Economia. Você gostava muito dos textos do Bresser Pereira, você gostava muito das aulas de TRI, enfim. Era inevitável você caminhar por essa área, assim. Eu imaginava que em algum momento você ia se interessar mais por isso e ia aprofundar mais esse estudo. Enfim, então, como eu tinha falado, hoje o episódio é com o Neto. Vamos falar sobre economia e também muito sobre política. Acho que o caráter aqui é muito mais político do que econômico, necessariamente. E a gente vai falar sobre o Plano Real. Não necessariamente tudo que você tem escutado esse mês, que é o mês comemorativo de 30 anos do Plano Real. Para você que chegou agora na Terra, né? Tava em Marte, a gente faz 30 anos do Plano Real. O Plano Real criado lá em 1994, completou 30 anos. E você deve ter escutado um bocado de histórias, né? Contando como foi o plano, sobre o papel do FHC, sobre o papel de outros personagens, né? Para você, o Recupero, né? Também, que é um grande nome das relações internacionais, fez parte também desse projeto. Enfim, mas hoje a gente... E como o plano, né? Enfrentou a inflação, mas hoje a gente quer dar um outro viés, a gente quer dar uma outra perspectiva para você, acrescentar a essa perspectiva que você já tem hoje sobre o Plano Real, uma perspectiva um pouco mais política e de como teve outras consequências para além de só, entre aspas, consertar a inflação que havia no Brasil, né? Então, eu acho que a gente pode começar, minha sugestão, né, falar sobre um pouco sobre o contexto, né, do que a gente via naquela época, sobre os tantos planos que a gente tentou fazer, que o Brasil tentou aplicar para tentar fugir dessa inflação e não deram certo. Enfim, será que a gente podia começar por esse contexto? Você consegue dar um pouquinho do panorama para quem está escutando a gente do que foi o Plano Real, daquele momento que a gente vivia? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Então, essa questão do plano, o que é importante a gente discutir aqui, e o que é justamente o objetivo nosso, o que Adler também pincelou, é de pensar o plano, assim, para além, né, da questão da inflação. Porque isso, assim, é o que fica do senso comum, é o que fica bem óbvio também. A questão é de pensar o plano, assim, como um momento redefinidor, assim, da história do Brasil, nesse sentido econômico, e da inserção internacional, inserção em questão do desenvolvimento capitalista do Brasil. Porque, assim, o plano ele inaugurou esse sentido de um padrão de desenvolvimento financiarizado, né? Que é o padrão, essa questão, assim, um sentido do desenvolvimento capitalista do Brasil que se mantém até hoje, que não foi superado até hoje. Então, é meio que o Plano Real ele passou uma página, né, na história do Brasil em que a gente está vivendo essa mesma página até hoje, assim, apesar de poucas mudanças, assim, apesar dos diversos governos, sejam eles de esquerda, de direita, ainda a gente vive dentro dessa mesma página, a gente ainda vive nesse mesmo molde assim, do desenvolvimento econômico
que é um desenvolvimento financiarizado, assim, neoliberal. E a questão é, essa transição que foi feita, né, foi a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, de certo modo ela já era ensaiada, né, a partir do governo Collor, que não aconteceu porque foi impeachmentado. E aí o governo Fernando Henrique Cardoso, que já com o plano, né, o plano feito, porque o Fernando Henrique, ele, na verdade o governo, né, lembrando, o governo que fez o plano, né, foi o governo Itamar. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda. Quando o plano passa a funcionar, era 94. E aí, enfim, o Fernando Henrique largou o governo e foi concorrer à presidência no ano de 94. E em 95 ele entrou no governo. Que inclusive, né, já pincelando isso, quem ganhava as eleições naquele ano era o Lula, né? Que era o governo, o candidato mais à esquerda. E aí depois que o plano funcionou, né, o plano rolou e a inflação abaixou, aí virou tudo, né? E aí o Fernando Henrique virou presidente e ganhou. E, enfim. O resto é história. Voltando, é o resto da história. Voltando, né? A questão desse sentido da transição econômica, dessa nova etapa, né, do Brasil, assim, isso não é uma questão, uma teoria da conspiração, um certo cavalo de Troia que o Fernando Henrique escondeu de todo mundo e fez. Não. Isso é uma questão, uma decisão política mesmo, assim, né? Uma decisão estratégica, né? Que também ela faz parte até da lógica de fazer o plano funcionar. Fazer a questão do combate à inflação, né, que era a questão mais imediata. Justamente, assim, essa questão da inflação era a coisa mais óbvia, assim, né? Porque era o que todo mundo sofria, né? A população em geral sofria com isso. A população em geral não sofria com assim, um modelo de desenvolvimento capitalista assim, abstrato ou com alguma certa coisa que está desatualizada. Não, a questão era a inflação. Então, isso inclusive deixava muito difícil, né, governar, né? Os outros diversos outros presidentes tiveram muita dificuldade por essa questão da inflação. Porque a inflação era muito alta e aí meio que tudo ali no Brasil naquele período histórico era voltado a isso, assim, a questão de como resolver isso, né? Só que é o que eu tô falando, assim, para além disso, né, para além do combate à inflação, foi inaugurado, assim, um novo padrão de desenvolvimento capitalista, assim, no Brasil, que tem sentido financiarizado e neoliberal. Mas aí, a questão também é de, mais uma vez, também trazer aqui uma história de uma coisa que, envolvendo questões políticas e econômicas, nunca é simples, né? Nunca é simples, nada nesse sentido, assim, é simples. É porque, assim, também num certo senso comum ou em certas leituras, assim, a gente acaba ouvindo falar muito da história do governo Fernando Henrique e desse período a partir do Plano Real, como se, tipo assim, tinha inflação, tinha muita inflação, depois teve o Plano Real e depois tudo, o Brasil, deu tudo certo. Como se fosse um passe de mágica, né? Tivesse dado tudo certo. Existem muitas questões aí, assim, e também não é uma questão também de pensar, assim, tipo, tanto de demonizar uma coisa ou de sacralizar a mesma coisa, né? Mas, assim, de ver sim. As consequências do que foi feito, porque para resolver a questão da inflação, tiveram outras coisas ter sacrificadas. Né? E tudo isso também não faz parte, né, mais uma vez que eu falei, de meramente uma coisa que também estava na cabeça do governo Fernando Henrique, ou dos planejadores do plano. Assim, tinha a questão imediata do combate à inflação, mas também existia todo um contexto assim, internacional, existia tanto o contexto externo da economia global anterior, quanto da década de 90, quanto o contexto anterior do Brasil interno, né, que entrecruzou assim, toda essa questão do Plano Real. Então, quando a gente fala sobre o Plano Real, é muito óbvio a questão da inflação. Isso ninguém está negando aqui, né? É a primeira coisa que vem à mente. E também a moeda real, né? Porque o real é a nossa moeda desde então. E a questão é essa, tipo, a gente está comemorando os 30 anos do real, da moeda do real, porque foi no 1º de julho de 94. Na verdade, o plano ele começou em 93, né? Como eu falei no governo Itamar. Aí a gente mais pra frente vai falar um pouco, rapidinho, assim, na questão de como foi as fases do plano. Mas a questão é justamente como eu disse isso. A inflação é um dos aspectos disso, mas que envolve, né, um entrecruzamento de diversos fatores, como a questão da política internacional, a economia internacional, o sentido da globalização, a questão do neoliberalismo, a financiarização, né, como um sentido econômico, que a gente também vai discutir aqui, e também a questão do esgotamento assim, do modelo de substituição de importações, né, que era muito tradicional aqui no Brasil no sentido de desenvolvimento econômico. Enfim, é por aí. Então, e tudo isso que você tá falando, né, tu me vem muito à mente
que realmente é essa palavra que você falou. Tipo, há diversas camadas aí dessa história que normalmente quando a gente fala, né, plano real, a gente pensa imediatamente na moeda, a gente pensa na inflação que existia naquela época. Os nossos pais, por exemplo, contam a história, se você sentar pra perguntar a qualquer pai, pô, como é que era naquela época, 1980 e pouco, todo mundo tem uma história. Não, tinha os caras que etiquetavam assim, não sei o que lá. E isso é muito interessante, porque eu mesmo, até antes de gravar esse episódio aqui, eu não tinha noção do quanto era profundo essa noção do para além da inflação. E é isso que a gente vai tentar conversar um pouco hoje, porque tem a inflação, o plano real, em certa medida, a gente pode falar que deu certo, porque nesse sentido de se retirar a inflação, que era o objetivo, digamos assim, principal, né, digamos assim, que toda a população, como o Neto reforçou, era o interesse da população. A população não estava interessada se era o modelo X, Y, Z, se era ISLM, se era BP. Tanto que o Fernando Henrique foi eleito por causa disso, assim, porque ele foi posto como o pai do real. Exatamente. E depois que a inflação baixou, ninguém quis saber. Ele é o cara, e aí ele foi eleito. E foi exatamente o que aconteceu na época. Quem conseguisse tirar o Brasil daquela inflação ia ser com certeza colocado num lugar especial, ia ser, enfim. Eu lembro de estar escutando um podcast, né, que é do G1, que é o Último Plano, ele contando essa história, muito interessante também. E ele falava exatamente isso, que o Lula tava perdendo, o Lula tava ganhando as prévias das eleições e tava ganhando por muito. Quando dá certo o plano real naquela época, o FHC toma a frente e ganha as eleições. Enfim, e voltando um pouco para o que a gente tava falando, existe uma série de fatores que parecem, assim, até mentira, porque eles se encaixaram perfeitamente. E parece mentira porque eles foram literalmente planejados, eles foram utilizados de uma forma correta. Houve um planejamento, como o Neto falou, do plano real, houve todo um momento específico e tal. Até a questão do próprio... de toda essa derrota que tinha com relação à inflação pro brasileiro todo dia, né? Indo pro supermercado, enfim. Até a questão da morte, né? Do Ayrton Senna, que é citada nesse podcast que eu citei. É muito interessante, porque acaba vindo num momento extremamente ruim pro brasileiro, né? O Ayrton Senna morre em 94. Então tudo aquilo vira um arcabouço de coisas que... Primeiro de maio. Então, tipo, quando você sai daquela realidade, parece que você entrou no paraíso. Todo brasileiro vai colocar, evidentemente, qualquer governante que tá na frente, no céu. Então, pensar nesse contexto, que é o que a gente pode falar um pouquinho agora, tanto nacional quanto internacional, é muito importante. E aí, por exemplo, eu vou deixar a parte do contexto internacional pro Neto, porque eu acho que ele domina muito mais do que eu essa parte. Então, como é que estava, Neto, se você puder explicar um pouquinho mais pra gente, como é que estava esse contexto internacional, qual era o modelo que estava sendo atuado, o que estava sendo proposto como políticas internacionais econômicas, enfim. Dá também um panorama geral pra gente entender. É isso. Antes disso, assim, é importante essa questão do plano deu certo, né? Que você comentou, assim, né? Tipo, e foi positivo. É justamente assim, o que foi planejado, o que foi planejado, o que foi proposto, de fato deu certo. Né? Assim, ele inaugurou, né? Como eu falei, para além da questão da inflação, ele inaugurou um novo período na história do Brasil, nesse sentido econômico, que até agora não foi funcionado, não foi superado. A questão também é porque muito se fala assim, o plano real deu certo, e sacraliza, né, essa experiência, assim, o que não é bem por aí, porque também, como eu falei, existem diversos fatores que vieram depois, né, que a gente vai discutir aqui ao longo, como a questão de toda a turbulência econômica, né, que existiu, assim, na economia brasileira depois disso, porque a gente trocou, né, a questão da inflação, trocou entre aspas, né, claro que não é tão direto assim, mas o problema da inflação passou, mas depois diversos outros problemas surgiram. Mas assim, vamos lá. Partindo, né, para a questão do contexto internacional. Tudo isso, assim, meio que remonta até a década de 70, o que é muito tempo, assim, né? A questão geral, assim, desse momento que o plano se insere é a financiarização, que é um novo padrão, né, de acumulação e de riqueza capitalista. Assim, isso significa que os demasiados agentes econômicos passam a operar sob lógicas financeiras, né, e passam a ter suas rendas, seu consumo cada vez mais compostos, né, por rendas financeiras e fictícias. Essa questão fictícia são formas, né, de capitais que elas não existem no presente, né? Elas podem ou não existir no futuro. Então é como se fosse você está vendendo, né, vendendo o futuro para ter dinheiro no presente. E a questão é que isso depois, né, pode existir ou não, né? Esses ativos podem existir ou não. Então, por isso que existe muita instabilidade no capitalismo desde então. Né?
E por que eu falo que a financiarização, né, tem a ver com esse sentido do Plano Real? A questão foi que essa financiarização, né, que assim, ascendeu assim, no capitalismo global na década de 80, ela foi, de certo modo, o Plano Real ele representou um catch-up, assim, uma certa adequação, né? O Brasil pegou os rumos da economia global, do sentido da economia global, a partir do Plano Real. Antes disso, a questão ainda passava pela substituição de importações, né? O contexto da substituição de importações, que é um sentido, né, do desenvolvimento capitalista tipicamente latino-americano, e que era muito forte aqui no Brasil. Mas que, justamente, ele estava caducando, né? Isso explica esse sentido das crises, né, do Brasil antes do Plano Real. Então, quando o Plano Real chega, ele chega para adequar o país a essa questão da financiarização. A partir de então, né, o Brasil passou a estar integrado ao circuito global de acumulação financeira. Havia então um momento ali propício, o mundo que estava vivendo esse novo momento que era da financiarização. O Plano Real vem como uma adequação a esse momento de financiarização. Precisava se mudar, né, em certa medida, para se adequar, houve pelo menos a intenção, né, de quem formulou o plano, para se adequar a esse novo circuito, como você está falando, né? Assim, isso também isso aí tem a ver com a questão da crise da dívida e o consenso de Washington, que aí são coisas do contexto internacional e também doméstico, né? São coisas mescladas. Porque, assim, essa questão também do plano, ela também existiu uma certa influência, obviamente, de fora para dentro. Porque ao momento em que o Brasil entra na crise da dívida, né? Assim, a crise da dívida começa nos diversos países latino-americanos, uma das exigências, né, do consenso de Washington eram feitas em troca da questão da renegociação das dívidas. Isso significa que toda a questão da liberalização das economias, de forma geral, de sentidos comerciais, financeiros, toda a questão da privatização, ela foi uma exigência de fora para dentro. No caso, essa ideia, né, da financiarização, né, desse momento que ocorria no mundo, ela acabava tendo essa relação com a ideia da crise da dívida, né? Você tinha essa oferta de crédito internacional, enfim, ocorrendo no mundo, justamente por conta desse novo modelo que estava acontecendo, seria mais ou menos essa ideia, tipo, e por isso, talvez, tendo os países periféricos tendo mais acesso ao crédito e se endividando posteriormente, enfim. É mais ou menos essa linha de raciocínio ou não? Não é exatamente isso, assim. Tem a ver com essa questão da financiarização tem a ver com a questão também da oferta de ativos, né? Mas, assim, a entrada da crise da dívida foi no início da década de 70, né? No final da década de 70, quando houve o choque dos juros. Porque no início dessa década, os países latino-americanos contraíram muitos empréstimos para se endividar e desenvolver suas forças produtivas. Só que aí depois, no final da década, em 79, esses juros que eram dos empréstimos que eram flutuantes, eles aumentaram muito por questão do choque dos juros feitos pelos Estados Unidos. E aí, justamente, quando os Estados Unidos fazem esse movimento do choque dos juros, em 79, a década de 80 todos os capitais internacionais buscaram a remuneração dos títulos da dívida dos Estados Unidos. Então, a década de 80 foi um momento em que a liquidez internacional, assim, a riqueza, estava direcionada lá, nos Estados Unidos, assim, nesse sentido de lá. Então, isso muda na década de 90. A década de 90 foi um momento onde a financiarização teve sua segunda onda, né? E aí foi quando existiam condições propícias para que se sustentasse uma reforma como foi o plano. Porque a questão é a seguinte: na década de 80, diversos outros planos foram feitos, né, planos de estabilização foram feitos no Brasil. Só que eles, por exemplo, se sustentavam em questão, por exemplo, de choque de congelamento de preços, né? Esses choques, assim, em relação ao congelamento de preços. Só que não dava para sustentar isso por muito tempo, né? Isso faz parte dessa questão da oferta, né, de poder bancar esse tipo de coisa. E da oferta dos capitais internacionais na década de 80. E só para tentar dar uma simplificada, assim, para quem tá escutando a gente e não tem tanto esse domínio do economês, digamos assim, o que Neto tá falando
é que na década de 80, me corrija se eu estiver errado, né? Na década de 80, os juros mais altos nos Estados Unidos atraem o capital externo, atraem o investidor externo. Então, se você tem juros mais altos, significa que ele vai te pagar mais no futuro com relação a qualquer compra de dívida, enfim, qualquer compra de papéis, digamos assim, de forma bem simplificada, né? Então, todo mundo, o mundo inteiro, estava colocando dinheiro nos Estados Unidos e estava faltando, evidente, dinheiro no resto do mundo. O que muda a partir da década de 90, né? Não é isso? E aí, portanto, acaba se tornando, como o Neto falou, uma segunda onda e proporcionando o contexto mais adequado para o plano real acontecer, digamos assim. E voltando para essa ideia do congelamento de preços, também a gente acha que congelar preços, deixar preços parados é bom talvez pra gente, né, que é consumidor. Mas pro produtor ele precisa do estímulo, do valor, do custo, né, que ele vai ter, aumentar o preço, enfim. O congelamento de preço acaba estagnando um pouquinho a economia, né? Eu acredito que seja essa a lógica, né? E, portanto, por isso talvez os planos não tenham dado certo, né? Os planos Bresser, Verão, enfim. É isso? Assim, principalmente, como eu falei, teve essa questão de conseguir sustentar os congelamentos de preço e também que eram muito impopulares, né? E aí, assim, uma coisa central, né, dentro desse contexto é a questão da inflação, né? Nesse sentido de que esses choques, né, dados pelos congelamentos de preço, eles acabavam não funcionando, porque os agentes econômicos ficavam tentando antecipar os choques, né? Então eles aumentavam os preços já, falando, rapaz, eu tô achando que vai ter um congelamento semana que vem, então eu já vou aumentar aqui para poder ficar na linha. Só que aí isso gerou um descontrole, porque todo mundo aumentava os preços. Então essa que é a questão da inflação, né? O aumento dos preços, generalizado dos preços. Então isso significa que a inflação tinha um aspecto inercial. Ela começava a andar e não parava. Né? E foi a questão justamente que a gente viu. E aí justamente esse diagnóstico de que não dava para fazer de forma abrupta, né, de forma de congelamento de preços, e também a questão da inflação inicial, esses foram dois diagnósticos que foram importantes para a equipe do plano, para ter noção do que fazer quando eles tiveram a oportunidade. E assim, voltando um pouco assim, a essa questão que eu falei do consenso de Washington, então, tem esse sentido da imposição externa, né, a exigência, assim, né, porque, tipo assim, como eu falei, além da questão da própria vontade, né, de fazer um novo modelo de fazer essa transição, né, do modelo de desenvolvimento capitalista do Brasil, do padrão de desenvolvimento, era também uma exigência de fora. Tipo assim, meio que era uma coisa assim, vocês têm que fazer isso para que o dinheiro role, né? E dinheiro rolar significa conseguir fazer o plano e significa conseguir chegar ao poder, né? Tipo assim, se conseguir adquirir, tipo assim, manter aquele certo capital político. E nenhum país quer ficar isolado do mundo, é evidente que houve a procura por essa adequação também, né? Exatamente. E aí, tem essa questão do neoliberalismo, né, também que é evidente, porque o neoliberalismo ele se vincula à financiarização, assim, né? A financiarização ela meio que sustenta, assim, é um aspecto importante, né, é um dos pilares assim, do neoliberalismo, que passa a ser, marcante, né, a partir da década de 70 com o primeiro, né, governo neoliberal foi o de Pinochet no Chile, aí depois vem Thatcher e Reagan, que marcam, né, assim, no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente. Marcam nesse sentido também político, né? Que justamente passa por esse sentido da desregulamentação enfim, financeira, comercial e tal, mas principalmente o Estado, não exatamente mínimo, né? Não é essa questão do Estado mínimo, mas o Estado máximo em garantir a acumulação dos agentes privados. O eixo da economia passa a ser os agentes privados, eles que devem, né, tocar o rumo, né, da economia. E por isso a gente escuta tanto a questão de privatizações da época, não é isso? Exatamente. Todo esse contexto político também é importante, porque justamente o consenso de Washington ele parte disso, né? São diagnósticos, né, neoliberais e estadunidenses especificamente nesse sentido, da resolução da crise da dívida, né? Eram medidas que eram dadas como soluções para a crise da dívida, para que os países latino-americanos, né, fizessem aquilo e resolvesse, né, tipo assim, magicamente o problema da crise da dívida. Fazer um disclaimer então aqui, porque houve toda a explicação do Neto, mas se você quiser escutar mais, aprofundar mais sobre o conteúdo do Consenso de Washington, o Dicotomia tem um episódio falando sobre o Consenso de Washington, então aqui não é o foco central, aqui é simplesmente um contexto, um panorama geral para que você entenda o ponto central do episódio.
Então, se você quiser escutar mais sobre o Consenso de Washington, procura lá alguns episódios atrás. Tem um episódio chamado O Consenso de Washington aqui no Dicotomia. Então, depois desse disclaimer, a continuação de Neto. Todo esse momento, né, da questão que eu falo da financiarização e da influência influência de capitais internacionais do Brasil, é central para poder sustentar aquilo que foi o coração do plano. Em todos os sentidos, na falar a verdade, né? Tanto no sentido de combater a inflação, quanto a transição para esse novo modelo assim, neoliberalizado e financiarizado, que foi a âncora cambial, assim, foi o coração. A âncora cambial significa que o real, né, a nova moeda, ela estava atrelada ao dólar, né? A ideia era que fosse um real, né? Isso significa que, ou real, $1. Significa que deviam existir no país a mesma quantidade, né, entre os dois. Só que assim, isso em certos momentos o real chegou a custar 80 centavos e o dólar 1, né? Tipo assim, você comprava $1 por 80 centavos. Mas é justamente essa questão, que também... Os adoradores da Shein, da AliExpress aqui, ó, felizão. Vai além dessa questão muito do senso comum, assim, se fala assim muito, no governo Fernando Henrique, a partir do plano real, o real chegou a ser $1. Isso não é necessariamente bom. Tá? Isso que é o que a gente vai falar aqui um pouco nos próximos minutos, né? Mas assim, significa que tinha essa certa paridade, né? No geral, ela não ficava um real, assim, durante um tempo teve essa questão dos 80 centavos, mas ficava, tipo assim, uma flutuação de centavos, assim, né? Tipo assim, 1,05, aí subia um pouco, abaixava um pouco, enfim. Porque essa questão da âncora cambial, ela foi essencial principalmente no primeiro momento, né, para a segunda fase do plano, que foi a URV, que é de fato aquela questão toda dos cálculos e tal, da unidade real de valor, que foi feita a transição para o real. Mas antes disso, assim, né, a primeira etapa foi um ajuste fiscal que foi feito em dezembro de 93. Só que aí, esse ajuste fiscal foi uma coisa muito mais discursiva, né? Foi mais uma conversa, assim, para mostrar, principalmente para como falei, nesse contexto do Consenso de Washington, para mostrar, assim, que o Brasil ia manter uma certa austeridade, né? Palavra que está bem atual. É a questão da austeridade, manter a austeridade fiscal e mostrar que era responsável. Pra gringo ver. Essa questão internacional não tem como fugir. Mas aí essa segunda fase da URV é um índice lá de inflação, era um agregado, né, de diversos índices de inflação, que ele flutuava diariamente junto com diversos ajustes de cálculo e tal. Mas assim, isso é uma questão que tem diversas questões até matemáticas de como isso funciona, mas assim, o que principal disso foi que ele era atrelado ao cruzeiro, né, que era a antiga moeda, e aí ele fazia essa transição para o real. Mas dentro disso existia justamente essa questão do real estar atrelado ao dólar. Então, a questão do dólar, da âncora cambial, do real estar atrelado a isso, faz parte do processo de zerar a memória inflacionária, que é justamente a questão da inflação inicial. Porque assim, para você acabar com aquele tipo de inflação que existia antes, você precisava fazer com que o povo esquecesse a questão do choque, né? E também tem até essa questão, tipo assim, de eles irem na mídia, né, e falar assim, a questão, tipo assim, do choque, que não vai ser assim e tal, é pra confiar na nova moeda. Tem até umas entrevistas, assim, do Cacete Planeta na época, né, do povo na fila, assim, pra poder trocar os reais e tal, pra poder pegar do cruzado pro real. E aí as entrevistas, assim, perguntando assim, essa moeda vai prestar? E o povo, rapaz, sei não tô acreditando muito não, acho que vai ser igual ao resto, né, porque tiveram diversas outras moedas que falharam, né. Como eu falei assim anteriormente, toda essa transição para a nova moeda precisava ser feita por um processo e não por um choque, né? Como foi feito antes. Esse foi o diagnóstico, assim, precisava ser um processo. E a URV, essa questão dessa inter-relação entre o URV, real, dólar e tal, foi o processo, né? E aí zerou essa moeda, essa memória inflacionária. E a partir disso, justamente, segurou os níveis de inflação, né? E depois, né? Porque tem isso, porque a questão não é só abaixar a inflação no primeiro momento. O problema é se ela descontrolasse depois, né? Ela segurou essa questão da âncora cambial. Até mesmo porque a ideia da inflação é justamente essa, né? Não é um aumento pontual, né? Ele é realmente um aumento geral, generalizado, um aumento que constantemente tá acontecendo, né? Exatamente. Havia essa necessidade de dar continuidade. E essa questão de ter a moeda atrelada ao dólar dava confiança aos agentes econômicos, assim, né? A sensação de que a situação econômica estava boa, né? E nessa questão tem uma questão central que aí passa pelo sentido industrial, né? No sentido até que não passa pelo sentido financiarizado, né?
o governo acreditava que a partir da âncora cambial e com o dólar ficando barato, né? Barato, assim, como a gente está acostumado, que normalmente é mais caro, a partir disso ia existir uma confluência grande, assim, uma entrada de mercadorias importadas, o que foi verdade, e essas mercadorias dariam um choque de produtividade na indústria brasileira. Ou seja, eles supostamente iriam se sentir, assim, motivados ou desafiados a produzir bens tão bons quanto aqueles que estavam vindo, né, importados. Essa era uma coisa que era central nessa lógica toda do plano. O choque de produtividade seria essa ideia de entrada de produtos, e aí seria o produtor, digamos assim, nacional se sentiria estimulado a fazer produtos tão bons para competir, digamos assim. Seria mais essa ideia. Reduzir preço. Exatamente. É a questão de estimular a entendi. competição. Inclusive de preços, inclusive, né? Eu acho que acredito que... Exatamente. Só que aí, ao mesmo passo em que a âncora cambial foi o coração do plano, ela também foi, tipo assim, foi a faca de dois gumes, assim, né? Porque era muito difícil de você conseguir manter essa âncora, né? Porque, como eu disse, você tinha que ter a mesma quantidade de dólares e reais na economia. E aí você precisava de muito dinheiro vindo pra cá. Muito dinheiro vindo pra cá. E aí como é que foi a estratégia principal de fazer isso? O aumento dos juros. Então, existia uma política de juros muito altos durante todo esse período. E aí, a partir disso, gerava-se alguns distúrbios. Principalmente porque esse choque de produtividade não ocorreu. Nada desse choque de produtividade ocorreu. E aí, quando existia essa questão do dólar valorizado, isso facilitava viagens internacionais. Ou seja, tinha muitos brasileiros indo para fora. E quando você se fala nessa questão da importação e exportação adicionado aos serviços, né, a ida de viagens internacionais, você está falando de balança de pagamentos. Que aí é uma questão que não vale a pena assim, entrar em detalhe, mas esse era um lado, né, da balança de pagamentos. Essa questão da balança comercial, né, que é e o serviço. E aí, para você compensar esse déficit que existia na balança de pagamentos, você tinha que ter uma compensação do outro lado. E qual era o outro lado? A entrada de capitais financeiros, assim, de formas fictícias de capital. Só que é isso. Esses investimentos, ficou muito óbvio, ficou evidente para todo mundo, que esses investimentos vinham em formas meramente especulativas, né? Muito voláteis. Isso ficou evidente a partir da crise mexicana de 95. É uma coisa assim, foi bem em cima do governo novo, assim, em cima do plano, assim, logo depois, né, que o plano foi feito, essa crise mexicana já deu um balanço assim forte na economia. E pra figurar um pouco, pra tentar... pra quem tá escutando a gente tentar entender um pouco mais sobre o que Neto tá falando, essa ideia de tentar manter um câmbio com paridade, a gente vê até hoje o resultado disso na Argentina, por exemplo, né? Que tenta manter um câmbio de paridade, mas que não consegue porque a paridade exige exatamente essa ideia, a mesma quantidade de moeda nacional, no caso lá, a moeda argentina, a paridade do dólar, né? No caso, o dólar que ele foi lastreado. Então, aqui no Brasil também, imagina só a gente tentando manter a mesma quantidade de dólares no Brasil. Para quem não sabe, o Banco Central tem alguns dólares, né, guardados lá, digamos assim, imaginando essa ideia mais palpável. E tentando fazer esse jogo de cintura, né? Como o Neto falou, tinha muita gente saindo do país. Então, quando você vai sair do país, você viaja, sei lá, vou levar meu filho pra Disney. Você vai gastar em dólar, você vai levar dólar pra fora do país, você não vai trazer de volta. Então, toda essa necessidade de importação, exportação. E aí, pra tentar entender, né, também, né, como o Neto falou, essa balança de pagamentos, né, dividida em duas grandes contas, uma baseada na questão dos serviços, né, e produtos, a outra baseada em capitais, elas precisam se equiparar, né, elas precisam ser zeradas, né, elas precisam produzir da mesma forma. E enquanto uma estava tendo um déficit, a outra estava tendo um superávit gigantesco, né, tipo, então, acabava ficando nessa necessidade de dólares, né, pelo menos foi o que eu entendi até agora, não sei se é exatamente isso. E é isso, justamente, a questão dentro disso é que acabou se ficando muito dependente desses outros capitais fictícios, né? Esses capitais especulativos. Só que eles são voláteis, assim.
Eles podem entrar num país e sair no outro dia. Porque depende da escolha do outro, né? Depende da escolha de quem tá fazendo o investimento. Depende de números, de juros, enfim. Exatamente. E aí justamente isso. Tipo assim, quando ocorre a crise no México, eles falam, ó, o Brasil não vai dar bom não. E aí começa a sair dinheiro do Brasil. E aí começa um monte de turbulência. Nesse sentido da sustentação Sim. do plano em si, né? Nessa questão do projeto em si. Mas assim, parando rapidinho e fazendo, né, um resgate, né, do que a gente falou até agora, para deixar bem claro, né? Eram 3 pontos principais, assim, né, na questão do plano, né? Do plano real. A diminuição do papel do Estado na economia, né? Esse sentido de trazer... Diminuindo do papel do Estado na economia no sentido de ele ser o ator principal, né? De investir e tal na economia. A questão era o Estado era máximo, ele aumentava no sentido de ajudar a acumulação privada, né? A acumulação privada que seria o eixo, né, do desenvolvimento econômico. E aí, nesse sentido, tem muito papel das privatizações, né? Porque as privatizações entravam como uma forma do país ganhar dólar, né? E fazer esse pé de meia para conseguir sustentar a âncora cambial. Sim, faz todo sentido. Aí tem esse sentido segundo, né, da questão da abertura econômica, né? Para além da diminuição do papel da economia, que tinha esse sentido da ideia do choque da produtividade, né? Que foi tentado. E, por outro lado, era a ideia da política monetária, nesse sentido das altas taxas de juros, né, e o câmbio pareado, ancorado no dólar. Voltando para o que eu estava ventilando na questão da crise mexicana e a questão da volatilidade. A questão central é que, mais uma vez, essa lógica de ficar dependendo de capitais especulativos era muito arriscada, assim, era muito complicada de ficar mantendo isso, porque justamente existia muita instabilidade. E ainda mais, no caso, considerando um país periférico, né, um país dependente, que não tem tanta pujança assim, né, no sistema internacional quanto a gente queria. E aí, assim, era essa questão, porque a partir do momento que saíam capitais, por exemplo, a partir existe a fuga de capitais a partir da crise mexicana, aí você precisava compensar isso de algum modo, aí você privatizava mais algumas coisas. Ou seja, você tirava da população brasileira uma coisa que era dela para vender, né, a entes internacionais, principalmente, né, porque a maioria da questão foi de fato desnacionalizada, a maioria dessas empresas. Tudo para tapar o buraco Exatamente. de alguma saída de capital. Isso. E aí existia, né, essa deterioração, né, nas contas externas, só que aí também, ao mesmo tempo que você precisava fazer essa compensação, aumentava os juros, né? Ao mesmo tempo que você buscava privatizar, você aumentava os juros para tentar fazer com que o povo não, que os capitais não saíssem tanto, mas também que outros viessem atraídos, né? Pela questão dos juros altos, que chegaram a ser 45%, né? Uhum. Que é um número insano, assim. Porque hoje em dia a gente está aqui, a discussão política e econômica batendo na questão do Banco Central, porque o juros está 10% e isso já é um impedimento imenso, né? Para o desenvolvimento. Como se diz, como é que se diz? O desenvolvimento como se fala, né? Como se pretende, o governo atual pretende. E imagine 45%. Era uma coisa assim que era sufocante, né, para a economia nesse sentido mais produtivo, né? Porque dificultava muito a questão de pegar empréstimos, né, por exemplo. Sim, porque a lógica dos juros, ela ocorre de forma inversa, né? Tipo, os juros altos, né, atrai capital internacional, ele distancia quem está querendo produzir dentro do próprio país, né? Então, como você falou, né, pegar um investimento para construir um novo negócio, ou uma casa, por exemplo, já acaba sendo muito mais difícil. Essa lógica dos juros, ela é cruel, realmente. E aí, para além disso, a questão de que isso deteriora as contas públicas, né? Tipo, a questão da dívida pública. Porque nessa brincadeira toda, né, a dívida subiu, né, de 30% do PIB, né, em 94, para mais de 50%, né, até o final do governo Fernando Henrique. A dívida era de 151 bilhões e foi para 881 bilhões. É muita coisa, essa diferença é muita coisa. Eita, poxa. Isso em um ano? É isso? Não, de 94 para 2002. E aí tem essa questão de que, lembrando, né, essa questão discursiva, né, lembra que eu falei que existia uma ideia de que era preciso fazer um ajuste fiscal, né? Tipo assim, o ajuste fiscal para poder mostrar que nossa economia está ótima e tal. Mas aí você vê que na hora de aumentar os juros, né, o ajuste fiscal não importa, né? Porque a questão é sempre... se fala sobre a austeridade fiscal de não gastar, né? Na economia, assim, questão de saúde, de não sei o quê, mas na hora de aumentar os juros para poder garantir a acumulação
financeira, ninguém fala nada. E é justamente a questão do problema que, assim, desse problema que a gente vive hoje, né? A questão que se discute hoje em dia. E aí, no geral, para a população no geral, a questão era essa, assim, porque nesses ajustes todos, existia mais um arroxo fiscal, né? Existia esse arroxo fiscal, esse problema todo fiscal, que começava a apertar o governo brasileiro nesse sentido econômico, né? Nesse sentido de estar à beira de uma certa crise, assim. E aí, como eu falei, em vez de abaixar os juros ou de buscar fazer outro tipo de cortes, os cortes vai ser a austeridade nesse sentido da população no geral, né? Nesse sentido do desfinanciamento, do subfinanciamento de educação, saúde e tal. E aí tem essa questão de que, tipo assim, muito se fala sobre a questão do desenvolvimento econômico na década de 80, né? Tipo assim, os níveis do PIB, que foi a década perdida. A década de 90 foi a mesma coisa. Assim, basicamente deu no mesmo, porque essa vulnerabilidade que o Brasil se pôs, assim, ela acabou sendo muito ruim, porque além da crise mexicana, diversas outras crises tiveram, né? Existiu a crise asiática e existiu a crise russa. E aí isso complicou muito, assim, tipo, o momento era tudo de turbulência, né? Tudo de turbulência. E aí até que no final, e tudo isso por causa da questão da âncora cambial. E assim, no final das contas foi porque acabou que essa âncora teve que ser desmontada, né? Porque era isso que apertava o Brasil no geral. E aí foi quando isso foi a questão da crise russa, né, de 98 para 99. E aí foi quando o FMI ajudou o Brasil, né, com 40 bilhões de dólares. Ajudou assim, né? Ajudou entre aspas, sem entender o que eu tô dizendo. Mas teve um empréstimo do FMI para poder resolver, assim, para poder amenizar aquela questão. Porque se não fosse isso, aí ia complicar, entendeu? E aí ia complicar. E essa questão do destino, assim, do Brasil naquele momento. Porque, por exemplo, muito se fala, assim, que outros governos tiveram sorte na economia, não sei o quê. E essa questão do Fernando Henrique, ele, assim, isso aí foi questão tipo assim, de um certo sentido de sorte, né? Porque nesse sentido de sorte é muito, muito moralista, mas assim, o Brasil pôde contar com esse empréstimo, né? A questão do FMI. Não era interessante para o sistema internacional, o sistema financeiro, monetário global, a economia internacional, que o Brasil quebrasse nesse momento. Mas se fosse, aí, enfim, né? Era complicado. Não foi sorte. Vamos pegar aqui. Qual a data do nascimento de Fernando Henrique Cardoso? Os astros estavam alinhados com ele? Acho que tava naquele momento, porque realmente, tipo, foi o que a gente comentou no início, né? Tipo, parece que tudo confluiu pra uma coisa, pra que as coisas acontecessem, né? E nesse sentido, eu tô tentando evitar a palavra deu certo, né? Entre aspas, porque é justamente isso, a crítica que está aqui dentro desse episódio, porque o dar certo não foi, tipo, o dar certo da forma que necessariamente completa, né? Não foi tudo deu certo, deu, tipo... É isso, tipo... Isso resolveu, assim, uma coisa e aí abre outras frentes, né? Como eu falei, entender esse processo com suas próprias contradições, né? Com sua lógica interna. E aí, como eu falei, inaugurou um período, até nesse sentido macroeconômico, né? Se mantém até hoje, porque quando a âncora cambial terminou, foi decidido acabar com isso, se instaurou o tripé macroeconômico, que é esse sentido da meta de inflação, o superávit fiscal e o câmbio flutuante, que é o que se mantém até hoje. Só que isso não é como se fosse uma coisa natural da economia. Tipo assim, todo país não precisa seguir isso, mas desde então se assumiu isso e segue até hoje, que é uma questão, passa por essa ideia neoliberal, essa questão da responsabilidade fiscal, principalmente, né? Porque existe essa questão do superávit fiscal e tal, que é uma crença de que não pode ter déficit, dentro dessa lógica toda, né? De que não pode ter déficit e tal. Mas enfim, isso é pano para outro papo. Mas a questão é que nesse sentido o macroeconômico se mantém até hoje. Só que assim, né, como eu falei, marcou essa mudança para um novo padrão de desenvolvimento, tem esse sentido do tripé macroeconômico que se mantém até hoje, mas cada governo deu sua nuance dentro desse padrão, né? Assim, cada um, tanto o governo Lula, quanto o governo Dilma, quanto o Temer e Bolsonaro, cada um teve sentidos diferentes, né? Teve diferentes articulações com a financiarização, né? Isso é importante dizer. Por exemplo, o governo Lula foi muito profundamente articulado com essa questão da financiarização, mas foi de uma forma diferente. Porque no governo Fernando Henrique, a questão era esse sentido da remuneração da dívida pública e também para a remuneração das ações, né, das empresas privatizadas. Né? No governo Lula, essa questão foi diferente. Passou muito pela questão de promover a financiarização a partir da financiarização da saúde, da assistência social, da habitação, enfim. Questão da renda, né? Era muito voltado para a questão da renda. E essa questão dos empréstimos também. E da disponibilidade de empréstimos.
enfim, é como eu falei, cada um... Isso, assim, é uma questão que independe, né? De questões assim, porque tá tudo dentro dessa lógica de desenvolvimento neoliberal, dessa pretensão neoliberal de desenvolvimento. E, assim, uma coisa importante, né, a partir disso, assim, caminhando um pouco mais para uma conclusão, assim, né, de toda essa conversa, que é uma coisa que eu não ventilei antes, mas é que, assim, essa transição econômica, em 94, né, ela tem impactos, assim, centrais para aquilo que foi nossa transição política, né, com a Constituição. Porque, assim, quando você instaura esse novo padrão de desenvolvimento neoliberalizado, assim, financiarizado, existe um choque, assim, muito profundo com toda a pretensão democrática, né, preconizada pela Constituição. Então, todas aquelas garantias sociais estabelecidas na Constituição, elas tiveram que dar espaço, tiveram que ser deixadas em um certo outro plano para favorecer, né, as reformas e políticas econômicas relacionadas e pedidas, né, pela financiarização. Assim, esse bloco do poder, né, essa representação financeira que era representada tanto assim, estava lá acompanhando o governo, assim, nesse sentido, mas também no capital internacional. Então, existia uma restrição importante nesse sentido, assim, essas duas coisas caminham juntas, né? Pensar a Constituição, por exemplo, a transição da democratização, é impossível você pensar nela sem pensar nesse sentido da transição econômica, porque a transição econômica restringiu a outra, assim, porque foi uma restrição também tão profunda quanto, assim, né? E aí, desde então, tem toda essa questão, né, da questão como eu falei, do padrão de desenvolvimento neoliberal, e aí, assim, do ponto de vista que se argumenta mais crítico, né? Desde então, as relações no geral entre capital e trabalho, em relação entre a inserção do Brasil na economia global, na economia global, de certo modo, ela piorou a sua condição dependente, assim, né? A gente ficou mais dependente a partir desse sentido da financiarização. Porque, enfim, nesse sentido todo da relação entre capital e trabalho, eu digo assim, questão de emprego, né? Desde então, a tendência tem sido a precarização, essa questão do desmantelamento dos sindicatos dos trabalhadores, toda a questão das reformas da Previdência, reformas trabalhistas, a questão da garantias, né, do trabalho, tudo isso foi, desde então, né, tem sido minado, né, tem sido atacado. E aí, como eu falei, tem essa questão da financiarização, da articulação da financiarização que mantém até hoje, né, porque com essa lógica, né, a gente tem que seguir todo esse sentido de garantir essa acumulação financeira, de garantir condições favoráveis favoráveis em sentido discursivo, né? E também econômicos para que toda essa política siga. Então tem essa questão dos juros, né? E a questão da austeridade, no geral. O que significa constantemente manter toda essa questão do subfinanciamento, da falta de investimento público, que se mantém até hoje. Assim, né? Você pega um caso bastante notório, para eu que sou estudante de mestrado, é a questão, por exemplo, do financiamento das universidades. Isso tem tudo a ver com a financiarização, né? Porque você tem que, nesse sentido, você deixa de dar dinheiro para as universidades, né? Deixa de aumentar o orçamento, não aumenta as bolsas. Você deixa de fazer isso porque você precisa atender uma exigência, uma suposta exigência, né? De manter um superávit fiscal, de manter uma taxa de juros altas para poder garantir essa acumulação financeira, esse tipo de acumulação financiarizada. Então, são coisas que, enfim, se mantém até hoje, e é por isso que essa questão de pensar o plano, né, para além da questão da inflação, para além do Fernando Henrique Cardoso, assim, que é, assim, uma página que foi passada, né, desde então, e que a gente não superou. Não é que o plano real não foi superado, mas, assim, o plano inaugurou, né, uma lógica, né, dentro do desenvolvimento capitalista do Brasil, que se mantém até hoje. E que também não foi contestada até agora. E eu acho que, tipo assim, a gente adotou isso, todo momento que a gente viveu durante a década de 90, né, acabou entrando pra história e foi literalmente colocado na história, né, porque se de fato existe a história, porque alguém escreveu ela da forma que escreveu. E a gente até hoje vê essa perspectiva do plano real, como o FHC como um herói nacional, digamos assim, né, ele ainda tem seus 93 ou 94 anos, não tô lembrado exatamente. Mas, sem dúvida, daqui a 20 anos ele vai estar pintado como um herói, como se o plano fosse literalmente a saída de qualquer inferno que a gente vivia naquela década, né? Nessa coisa interessante, você reparar na reação de muita gente, de muitas pessoas, em relação a ser contra o plano real naquela época. Então, um exercício para quem está ouvindo, né, é chegar no Twitter
e aí você digita na busca assim, exatamente as palavras, foi contra o plano real. Aí vai aparecer várias pessoas que foram contra o plano real, muita gente xingando essas pessoas, porque, tipo assim, era como se você não pudesse criticar isso em nenhum momento. Mas naquele momento, a questão a crítica ao plano real significava criticar, não era criticar a queda da inflação, todo mundo queria isso, a questão criticava-se a ideia de um novo desenvolvimento, uma nova paradigma de desenvolvimento neoliberalizado. A ideia ali que era contra o neoliberalismo. Então, você vai abrir isso aí e vai ter muita gente xingando lá, Maria da Conceição Tavares, diversos economistas do O Brasil próprio naquela época. Lula, né, que estava Exatamente, o próprio concorrendo. Lula. A questão naquele momento a questão era ser contra, né, essa questão do neoliberalismo. Até mesmo porque na época não tinha como se falar se o plano real ia de fato retirar a gente da inflação, né? Daquela hiperinflação. O que eu imagino, né? É que na época que se debatia era tipo, quais métodos, quais modelos a gente tá querendo seguir, e é como você falou, eles estavam criticando não necessariamente o plano real, a ideia de sair da inflação, mas sim a ideia neoliberal que continha todo o plano real, e que foi o tema dessa nossa conversa, né? Desse episódio. E é interessante o resumo da ópera, né? Não sei se assim podemos dizer, é que a gente acaba trocando, né? A inflação, a gente fez uma troca, como o Neto falou, é um cobertor curto, né? Você puxa de um lado e descobre do outro, você cobre a cabeça e descobre os pés. A gente trocou a inflação por um bocado mais de dependência, né? E nesse caso, dependência de capitais financeiros, né? Da financiarização internacional. E, enfim, de novo, como o Neto falou, o capital financeiro, ele é muito mais volátil, ele é muito mais difícil de se controlar, né? E aí, nesse sentido, são coisas assim que... É um período também, a década de 90 é um período muito longo, assim, nessa questão desse sentido da vivência da população no geral, assim, porque tem toda a questão desse sentido das privatizações, né, que a gente não tem como entrar aqui muito em detalhe, mas também toda essa questão da investida de certas privatizações que não ocorreram, né, nesse sentido do subfinanciamento de universidades, nesse sentido da educação, enfim, da saúde, porque não foi um cenário que tudo foi muito financiado, como eu falei. Naquele momento a questão era de reduzir, né, o máximo possível dos gastos para garantir uma aparência boa, né, de uma responsabilidade fiscal. Enfim, é por aí. E qual é o nome do padrão mesmo que você utiliza num texto seu lá, que me foge a memória agora? É a lógica de padrão de desenvolvimento capitalista. Que, assim, essa é uma ideia que é muito desenvolvida pelo... Assim, é um termo, assim, que tem outros jeitos de dizer, outros jeitos de se falar e tal, mas eu sigo muito a lógica do Luiz Filgueiras, que é meu orientador, que é a referência, assim, pra falar sobre o plano real. Inclusive, já deixo aqui o comentário de que quem quiser saber mais e tal, a obra referência pra poder falar sobre isso do plano real é a obra História do Plano Real, né, de Luiz Filgueiras, aí tá enfim, pela editora Boitempo. E também tem vários textos dele que tá publicado, né, na internet, e é a minha referência nesse sentido, né? Não tem pra onde correr. Então é isso. Neto já fez a indicação do texto dele, do professor que é orientador dele, né? O professor Luiz Filgueiras. E a minha indicação também vai ser desse mesmo professor, e agora eu vou dar uma indicação do blog, né, da Boitempo, que é um texto de 30 anos do real, o padrão neoliberal periférico e a nova dependência. É um texto também curtinho, se você lê, você gostou do assunto, se você escutou o episódio aqui, vai atrás, procura saber mais sobre essa temática, sobre esse modo, né? Esse viés de entendimento do plano real. Enfim, acho que tem muito assunto a ser abordado ainda sobre ele, muito a ser pesquisado. Com certeza você tem espaço para você pesquisar, fazer parte dessa galera que gosta de falar um pouco mais sobre o plano real. Enfim, é isso, Neto. Eu queria te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Todo o roteiro feito por esse episódio foi produzido por Neto, né? Foi indicação dele, falar sobre esse assunto. E, de fato, a gente, aqui do Dicotomia, estava muito aberto a novos assuntos, a novos temas, novos debates. E esse, para mim, particularmente, foi muito interessante de debater e me dá uma nova lente, né? Acaba conseguindo um novo óculos hoje, uma nova lente, pra ver o mundo e ver o plano real. Enfim, obrigado, Neto. Valeu, muito prazer. Então é isso, siga a gente nas redes sociais, em todas as redes é o @dicotomia_cast. Inscreva-se na revista, a Dicotomias Expressas, todo mês uma nova revista com as notícias do Brasil e do mundo.
E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.